Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: você conhece a expressão beco sem saída? Se não conhece a expressão, conhece a sensação de estar assim, numa situação dessa? Às vezes, quando você está assistindo aí algum filme, o protagonista corre, às vezes, para as ruas, para locais que não tem saída. Nos filmes é fácil, né? O autor, ele sempre vai abrir algum espaço, algo acontece aí nos últimos instantes. Mas na nossa vida cotidiana e no mundo real? Nem sempre nesses momentos, que você se encontra assim, em uma situação que parece que você está aí num beco, que não tem para onde ir, não tem como escapar. Nem sempre nesses momentos é fácil confiar. Não é fácil aí lembrar que Deus comanda a história, ter a certeza no coração de que Ele não é um mero espectador. No dia a dia, nem sempre isso é fácil, mas nós somos chamados para confiar. Entretanto, existem momentos das nossas vidas que não há outra coisa a fazer, além de nos rendermos e confiarmos inteiramente no Senhor. Há uma canção que diz assim: quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E quando estamos aí num beco sem saída, que Deus opera um milagre, quando saímos dele, quando passamos pela porta aberta pelo Senhor, nós saímos de uma maneira diferente na qual entramos. Há um renascimento, uma renovação. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite, sobre os becos sem saída. E eu vou ler com vocês nessa noite um texto de Êxodo em que o povo do Senhor está assim, diante de uma situação que não há saída. Acompanha comigo, nós vamos estar fazendo a leitura de Êxodo, capítulo 14, e diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefom. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel deixasse de servir, que nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre eles, todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente.
Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pieirote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que por falta de sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, não respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão e estende sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que toda noite estes e aqueles não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. E emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando, as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O verso 15 nos diz: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aqui a gente tem, né, a história da saída do povo, né, da saída do povo de Deus do Egito. Eles ficaram escravizados no Egito por mais de 400 anos, e aí Deus levanta o libertador, Moisés, ele
E Arão, seu irmão, conversam com Faraó. As pragas acontecem, né, lá na terra do Egito. E após a 10ª praga, o povo sai de lá. Mas você percebeu aqui pela leitura do texto, né, que Faraó resolve perseguir Israel, perseguir aquela nação. Eles estavam aqui sob a orientação de Deus, acampados em um lugar. Você viu que eles vão estar acampados lá, perto de Piairote, de frente a Baal-Zefon. Eles se acampam lá. E aí, nesse lugar, nesse palco, se dá a luta do Senhor contra os egípcios. O Senhor lutando em favor do seu povo. Né? O Senhor lutando aí em favor do seu povo. O faraó acha que eles estão perdidos, né? Que eles estão lá sem direção. E aí arma um exército, o seu exército, e vai ao encalço daquele povo. Você viu que eles saem lá, né? Faraó pega aí os cavalos e os carros. Você vai ver aí que ele monta, né, um exército para ir atrás da nação. Obviamente, né, ele com os seus carros, né, um exército, né, com carros, ele tinha muito mais vantagem sobre um exército a pé. Então, ao comando de Faraó, os oficiais perseguem os israelitas. São 600 carros escolhidos, né? Então era uma força enorme. E você vai ver que quando os israelitas, né, se sentem perseguidos naquele deserto, sem ter para onde fugir, sem ter o que fazer da vida, o mar, Faraó, mar à frente, Faraó atrás, eles temeram. E aí você vê que temer em si, né? Você está aí temendo aí diante de um perigo, isso em si, né? O medo em si não constitui pecado. Nós não podemos deixar que o medo nos domine. Mas o povo não só teve medo. Você percebe aí dos versos 9 aos versos 11 que aquela nação ela se levanta contra Moisés. Ele começa aí a dizer que, olha, por que você nos trouxe para cá? Não tinha sepulcros, não havia cemitérios, não haviam sepulturas lá no Egito. Eles se esqueceram rapidamente do que Deus fez na nação. Eles se esqueceram que foram eles que começaram a clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor por livramento. Eles esqueceram as dores, os sofrimentos que eles passaram naquela nação. Eles começaram com as suas queixas e começaram com as suas hostilidades. Nesses 400 anos, né, você vai ver que esse não foi o único episódio. Mas eles acharam melhor servir ao Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você antes de a gente continuar aqui na leitura, né, na conversa sobre esse texto. Nunca tenha saudades do Egito. Às vezes as coisas começam a ficar ruins, difíceis. E às vezes a tendência do ser humano é olhar para trás, é querer voltar. Foi do Egito que Deus tirou aquela nação com mão poderosa.
Eles não deveriam olhar para o Egito com saudades, com vontade de voltar. Cuidado para onde você tem olhado. Cuidado com o que você tem tido saudades. Não tenha saudades do lugar que o Senhor tirou você. Com mão forte, com braço estendido. Lembre-se disso. Mas Moisés, você vai ver que o povo faz aí várias queixas, várias reclamações. Mas Moisés não vai aí rebater, né, aquelas acusações. Moisés não vai dizer para eles, olha, não lembra o que aconteceu com vocês não lembra que foram vocês que reclamaram. Moisés não faz isso, não havia tempo para isso. Não era esse o propósito da liderança. O propósito daqueles homens era levar o povo para onde o Senhor mandou, então eles não poderiam se perder em questões assim. Moisés não rebate aquelas acusações, nem aquelas queixas. Moisés diz ao povo, não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Apesar daquelas palavras ásperas, né, daquelas palavras de acusações daqueles homens, Moisés não se revolta contra o povo que o acusava. Pelo contrário, ele encoraja aqueles homens a olharem para o Senhor e a confiar na promessa de Deus, nas promessas do Senhor, a crer que o Senhor estaria livrando aquela nação. As pessoas estavam ali vivendo um momento de tensão, de grande tensão. Eles estavam ali naquele lugar sem saída, estavam diante do mar. E atrás deles vinha um exército poderoso. Eles estavam espremidos, eles estavam apertados naquela situação. Mas o Senhor estaria dando a eles livramento. O Senhor estaria tirando a pressão que estava sobre eles. A salvação viria de Deus, viria do Senhor. E qual era a ordem de Deus? Marchem. Vocês não devem retroceder. Vocês não devem olhar para trás. Vocês não podem desistir. Vocês precisam continuar adiante, à frente. E aí você vai perceber que Deus diz a Moisés, olha, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O Senhor manda que ele levante lá a vara, o cajado dele, o bordão que ele tinha, que estenda sobre o mar. Aquele mesmo que ele usou lá no Egito, para evocar, né, aquelas pragas lá no Egito. Os israelitas estão diante de um mar. E para eles, aquele mar era algo intransponível. Ainda que aparecessem barcos, navios, será que daria para todas essas pessoas atravessarem? Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Deus, ele vai e aí divide o mar. Moisés exercita a obediência à voz do Senhor. Não foi a vara, foi o Senhor. E aquele homem obedece. Ele vai e estende a mão sobre o mar.
e o mar se abre. E os filhos de Israel passam pelo meio do mar em seco. Essa é uma visão que você já deve ter visto aí, né, nos filmes ou nos quadros. Mas imagine a sensação daquele povo que viu este milagre e atravessou. E aí Deus não faz somente isso, você percebe, né, pela leitura do texto, né, que o anjo de Deus e a coluna, né, saem da dianteira do povo e vão para a retaguarda, e aí eles fazem separação entre o povo de Deus, né, e os egípcios. E eles não conseguem, né? Os egípcios não conseguem se aproximar. Havia escuridão para os egípcios e havia luz para aquela nação. Aquela coluna atuava aí de duas maneiras diferentes. Era escuridão para os egípcios e era luz para que o povo de Israel caminhasse. E aí, durante toda aquela noite, os egípcios são confundidos. Israel entra no mar e consegue caminhar. Ao comando de Deus, Moisés também estende a mão e o mar volta ao seu curso natural. Se você olhar pelo texto, você vai ver que o texto vai nos dizer que os egípcios, eles reconhecem que Deus estava guerreando por aquele povo, pelo seu povo, pelo povo de Israel. Eles começam a ver aí que as coisas não estão dando certo para eles, os carros se quebram. Os carros se quebram, os carros ficam atolados. O verso 25. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Eles conseguem aqui reconhecer que o Senhor é quem pelejava pelo seu povo. Era o Senhor que pelejava por aquela nação. E aí, o povo de Israel conseguiu ver mais uma vez que só o Senhor é Deus. A grande mão do Senhor salva aquela nação. O verso 31 vai dizer: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha, Deus realizou. Não foi Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus. E aí os israelitas começam a sentir aqui aquela experiência de libertação, de como o Senhor fez. E aí é o começo aí dessa jornada, né, de fé. Tanto que no capítulo 15, né, você vai ver aí que eles louvam ao Senhor. Olha, mas eles não estavam, né, esse povo fica oscilando, eles não estavam aí há poucos momentos aí reclamando de Deus, reclamando de Moisés. Mas eles vivenciaram algo tremendo. E eles não podiam permanecer da mesma forma. Eles viram aí um milagre tremendo de Deus. Então,
aquilo que o Senhor faz, vai trabalhando, vai moldando aquele povo. Tanto é que eles entoam aí esse cântico no capítulo 15. E eles louvaram ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Esses becos, né, sem saídas, que muitas vezes nós nos encontramos, são oportunidades concedidas por Deus para vermos seus milagres. E mais que isso, para que as nossas vidas sejam moldadas, transformadas e para que cresçamos um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Uma outra canção, não é? Mas que eu gostaria que você guardasse no seu coração nesta noite aquilo que o Senhor disse, né, através de Moisés para aquela nação. Muitas vezes o Senhor está nos dizendo também: não temer. Mesmo que as situações sejam aí difíceis, complicadas, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a não temer. Tirar o medo, não é? Não permitir que o medo tome conta das nossas vidas, não, aí colocar em nosso coração confiança. Precisamos confiar, saber que mesmo que estejamos em momentos assim, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Precisamos pedir também ao Senhor, como Moisés disse para aquele povo: aquietai-vos. Nós precisamos aquietar o coração. Deixa eu dizer para você, o medo desorienta. Você sabia disso? Você fica com medo e você começa aí a caminhar em várias direções, você tenta fazer algo, tenta escapar. Mas às vezes esse tentar escapar acaba nos levando a precipícios. Por isso a ordem era para ficar quietinho, ouvir Deus, ouvir a sua voz, a sua orientação, não ouvir as vozes, né, do medo, da desesperança que muitas vezes assolam a nossa vida, assolam o nosso coração. Ver livramento. Deus prometeu a Moisés que faria. Foi Deus quem prometeu. Então o povo precisava tomar essa promessa em suas mãos, colocá-la no coração, abrir os olhos e esperar o milagre. Não foi qualquer um que prometeu, foi o Senhor. E o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Moisés diz: olha, vede o livramento, o Senhor fará, vocês verão. Uma outra coisa que nós precisamos fazer, tal qual o povo, é calar. Como assim, irmã Marli? Parar de murmurar. Parar de dizer a Deus o que Ele deve fazer. Calar e deixar Deus agir. Ele disse que lutaria. Por que trazer a luta para as nossas mãos? E marchar. E marchar. Sabe o que é marchar? É seguir o caminho da fé. Não é andar pelo que você está vendo, é seguir o caminho da fé que faz você caminhar mesmo diante daquilo que você não vê. Que caminho havia ali? Era o mar. É seguir adiante. Apenas crendo.
Você está aí num beco sem saída? Pois não, pode ser uma oportunidade para você ver Deus agir de uma forma poderosa. Abrir a despensa, abrir os armários e não ter nada para comer, com 2 crianças pequenas em casa. Foi uma oportunidade. Aquele beco da falta do alimento, com 2 crianças pequenas com fome, foi uma oportunidade para que uma irmã pudesse ver um carro parar na sua porta, com uma pessoa que ela não via há muito tempo, buzinar e dizer: Deus mandou que eu trouxesse para você uma compra para o mês inteiro. Aquela despensa vazia foi a oportunidade para que uma irmã pudesse ver o milagre de Deus buzinando no portão da sua casa. Não tema. Aquiete o seu coração. Veja o que Deus vai fazer. Confia. Cale-se. Não murmure. Não queira trazer a luta para sua mão. Deixe Deus trabalhar. E não pare. Marche. Às vezes as lutas, os becos sem saídas, faz com que algumas pessoas parem de caminhar. Não pare. Marche. Precisamos seguir o caminho da fé. Pela fé. Crendo tão somente no Senhor. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.